Bom dia, crianças. Hoje nós temos o nosso primeiro conteúdinho de matemática na página 6, tá certo? Onde falaremos sobre algarismo. Algarismos são os números, tá certo? Os números que são muito importantes na nossa vida, que nós precisamos estar sempre usando os números. No dinheiro, por exemplo, né, na cédula, na moeda, quando nós precisamos ir fazer compra de algo, pagar algo. No relógio, para a gente saber a hora, no relógio de pulso, nós precisamos saber dos números, conhecer os números, tá certo? No celular, a gente precisa, né, dos números. Os números, assim, tem uma grande infinidade, né, de coisas que nós estamos cotidianamente precisando, né, dos números. Então, os números estão presentes na nossa vida, no calendário, para a gente saber o dia da semana, se é primeiro, segundo. Precisamos saber da hora, utilizamos os números. O dia do mês, né, a data, precisamos dos números, tá certo? Então, é muito importante os números na nossa vida. E os números, eles podem indicar quantidade, eles podem indicar medida, ordem e código. Quantidades, quando eu digo que eu vou comprar 2 pencas de banana, é quantidade. Eu tenho 5 dúzias de banana, eu comprei 2 borrachas, comprei 2 quilos de carne, comprei 4 quilos de arroz, certo? É quantidade, o número, ó, quantidade, indicando quantidade. Ordem é quando dá a ideia de posição, certo, gente? De organização. Quando eu sou a segunda da fila, a quarta da fila, certo? O nosso time foi campeão, né? Então, em primeiro lugar, certo? Quando se dá a ideia de ordem, organização, ordem. Depois nós temos medidas. As medidas, aqui a tia colocou, por exemplo, as medidas de temperatura, no caso, a temperatura. Hoje, em Miguel Alves, digamos que estivessem 33 graus Celsius, viu, gente? A gente lê 33 graus Celsius. É a febre, quando a criança está com febre, que a gente coloca o termômetro. Vamos usar o quê? Os graus Celsius, tá certo? O númerozinho. Também utilizamos na medida a nossa altura, por exemplo, certo? Que é colocada em metro, é uma medida, tá certo? Metro ou centímetros. E o código, que é, por exemplo, a placa de um carro, a placa de uma moto, certo? Onde nós vamos ter as letras e vamos ter também os números. Cada veículo, ele tem a sua placa, formada por letras e números. É um código, por exemplo. É a sua matrícula, o número, né? Da sua matrícula na escola. É um código, é um número, certo? E assim. Agora nós continuamos a nossa aulinha de matemática, gente, falando sobre o sistema de numeração decimal. Decimal é porque nele nós agrupamos elementos, né, de 10 em 10, tá certo? A tia vai inicialmente mostrar para vocês como nós temos o material dourado, o nosso livro, as imagens, né? Você sabe que cada partezinha dessa, né, ela é uma unidade. Nesse caso aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3 unidades. 3 unidades, não é isso? 3 unidades. Essa barrinha aqui... Aqui nós temos as unidades, né? Aqui a barrinha com 10. Uma barrinha dessa representa uma dezena, que uma dezena são 10, tá certo? Então, sempre que você vê, tá certo? Uma barrinha é 10. Se eu pegar... dessa forma aqui, se eu pegar 3 barrinhas, né? Eu disse pra você que uma é 10, representa uma dezena. 2 são 20, 2 dezenas. 3 são 3 dezenas, 30. 4 são 4 dezenas, então 40. Então, aqui nós temos a representação das dezenas. Logo em seguida, nós temos aqui a representação de quem? Da centena. Certo, gente? Nós temos a centena. Lembra quanto é a centena? Uma dezena, 10 unidades. Uma centena são 100 unidades, tá certo? Então, sempre que tiver as imagenzinhas no seu livro para você representar, não esqueça. Nós temos aqui na sequência as unidades, aqui nós temos as dezenas
E aqui nós temos a centena, tá certo? Então, vamos lá. Observe, sempre nós vamos ter aqui o quadro valor de lugar, ele é chamado de quadro valor de lugar, certo? E nós vamos colocar os números, por exemplo, no quadro valor de lugar. Sempre que a gente for escrever números no quadro valor de lugar, você vai sempre começar da unidade. Nós temos aqui o U de unidade, o D de dezena e o C de centena. Então, eu tenho o número 12. Jamais comece da esquerda, é sempre da direita. Então, você vai pôr o 2 na unidade e o 1 na dezena. 7. 7 é quem, gente? É unidade. 325, sempre comece da unidade. O 5 é a unidade, o 2 é a dezena e o 3 é a centena, tá certo? Então, agora vamos aqui olhar para esse número aqui, né? Olhando para esse número, nós vamos ver. Cada número, cada algarismo, gente, ele representa uma ordem, tá certo? Então, o 1 é a primeira ordem. O 3 é a segunda ordem. O 6 é a terceira ordem. Quarta ordem. Quinta ordem. Sexta ordem. Sétima ordem. Então, esse número aqui, ele possui 7 ordens, tá certo? Ordem. Cada algarismo ocupa uma ordem. Depois, nós temos as classes. Então, aqui, né, a tia falou sobre a ordem, né, as ordens. Cada algarismo ocupa uma ordem. Vamos para a classe. Uma classe, ela é formada por 3 algarismos. Então, esses 3 primeiros algarismos, ele forma a primeira classe. Para não confundirmos, cuidado, ordem com classe. Primeira classe. O nome da primeira classe, gente, é unidade de unidades simples, tá certo? Unidades simples é o nome da primeira classe. A segunda classe é a classe chamada de milhar, é a classe dos milhares. E a terceira classe, né, está incompleta, nós temos só a unidade, é a classe dos milhões. Ok? Então, vamos lá, observem. Nós temos ordem, cada número ocupa uma ordem. Se a tia pergunta, qual é o número que está ocupando aqui a quinta ordem? É só você contar, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Então, é o algarismo 8, ordem. Classe, uma classe ela é formada por 3 algarismos. O nome da primeira classe, unidades simples. Nós temos aqui. O nome da segunda classe, milhar. E o nome da terceira classe, milhões. Então, se nós sabemos o nome das classes, vamos agora ler esse número, desculpa, com a tia. Vamos lá, como é que a gente lê? 2.587.000, viu, gente? É 1.631. Certo? Esse número é escrito por extenso. Quando a gente fala o número escrito por extenso é o número como a gente lê, tá certo? Por exemplo, escrever esse número por extenso é você colocar 325, tá certo? Então, aqui nós temos a classe das unidades simples, a primeira classe, certo? Aqui você sabe também, aqui é quem? Unidade, dezena e aqui é a centena. Só que aqui é a unidade, dezena e centena das unidades simples. Aqui nós vamos ter também unidade, vou colocar aqui em cima, unidade, dezena e centena, só que é de milhar. E aqui nós vamos ter apenas a unidade de milhão, porque nós nem temos a dezena e nem temos a centena. Tá certo, gente? Então, sempre observem. Se a tia perguntar qual é o algarismo das centenas simples, você vai lá, unidade, dezena, centena. Então, é o 6. Se eu pergunto qual é o algarismo que está na unidade de milhão, ó, você vai para a classe dos milhões. Então, ó, é o algarismo 2. Certo? Então, esse número aqui possui quantas classes, gente?
Ele tem uma, duas, três. Ele tem 3 classes. E esse número tem quantas ordens? 7 ordens. Tá certo? Não esqueça. Agora aqui vocês observaram o quadro valor de lugar, né? Direitinho. As ordens, que cada algarismo representa uma ordem. E a classe, que uma classe ela é formada por 3 algarismos. Agora eu gostaria de mostrar aqui para vocês a decomposição desses números. Por exemplo, eu tenho 472. Quem é a unidade? O 2. Quem é a dezena? O 7. E a centena é o 4. Na hora da gente fazer a decomposição, pode ser por número como pode ser por extenso. Por número, você pode estar colocando centena. Eu tenho 4 centenas. Quanto é uma centena? 400. Uma centena, 100. Uma centena, 100. Então, 4 centenas vai ser o quê? 4 vezes 100, que é quanto? 400. Então, você põe 400 mais 7 dezenas. Quanto é uma dezena? 10. Isso. Se uma dezena é 10, então 7 dezenas é 7 vezes 10, que é 70. Mais a unidade, que é 2. Fizemos a decomposição aqui, gente, por classe, né? Por ordem, desculpa. Vamos agora, o 59, vamos fazer a decomposição por extenso. Por exemplo, você vai colocar 5, aqui é unidade e aqui é dezena. 5 dezenas e 9 unidades, tá certo? Então, dessas duas formas aqui, elas estão... esses dois modelos estamos fazendo a decomposição desses números. O outro modelo que a tia estava falando é a questão de você escrever por extenso. Por exemplo, eu tenho o número 620. Escrever por extenso, que o nosso livro também está pedindo, é você escrever como se lê. Então, é só colocar 620. Isso aqui é a escrita desse número por extenso, tá certo? Aqui nós temos aqui abaixo, né, nós temos o que, gente, aqui? A decomposição. Decomposição desses números, ok? A decomposição. Aqui nós temos a escrita por extenso. Então, observem direitinho. Agora nós vamos ver sobre o valor absoluto e o valor relativo de um determinado número. O valor absoluto a gente simboliza com o VA, né? E o valor relativo com o VR, tá certo? O valor absoluto é o próprio algarismo. É o valor que o algarismo representa, independente da posição. É o próprio algarismo. Tipo, valor absoluto de 1 milhão é 1 milhão. Porque é o valor que ele representa, independente da posição. O valor absoluto de um determinado número é o próprio algarismo. Agora, o valor absoluto... o valor relativo de um número vai depender da posição que ele ocupa, tá certo? Então, vamos lá. Por exemplo, eu tenho um número aqui, 9.865. Qual é o valor absoluto? VA, né? Valor absoluto do 5? 5. Qual é o valor relativo do 5? É 5, porque aqui o 5 ele é unidade. Qual é o valor absoluto do 6? É o próprio 6, valor absoluto. E o valor relativo? O 6, ele é dezena. Aqui nós temos a unidade, aqui nós temos a dezena. Então, o valor relativo é o valor de acordo com a posição que ele ocupa. Ele é dezena. Então, uma dezena é 10. 6 dezenas, 60. Valor absoluto do 8. Ó, o valor absoluto do 8 é 8. É o próprio algarismo. Independentemente da posição que ele ocupa. Ele é a centena. Valor relativo do 8 é 8 centenas. Uma centena é 100. Então, 8 centena, 800. Valor absoluto do 9 é 9. É o próprio número. Valor relativo do 9, ele é unidade de milhar. Então, valor relativo dele é 9.000. Certo? Agora, aqui abaixo. Gostaria que vocês identificassem quantia. Valor absoluto do número destacado. Número destacado aqui é quem? O 5. O valor absoluto dele, 5. Número destacado aqui é quem? O 9. Valor absoluto 9, 9. Valor absoluto é o próprio algarismo, independente da posição que ele ocupa. Agora, o valor relativo não. Ele vai ser de acordo com a posição que ele ocupa.
Eu tenho aqui o número 2 destacado. Então, qual é o valor relativo do 2, gente? O 2 é unidade? Não. O 2 é dezena? Não. Ele é centena, ó. Unidade, dezena e centena. Então, 2 centenas são 200. Uma centena é 100, 2 é 200. O valor relativo do 7. O 7 é o quê? Ó? Unidade, dezena. O 7 é dezena. Uma dezena é 10. Então, 7 dezenas são 70. Eu tenho aqui agora, ó, 5.349. Eu tenho um 5 destacado, né? Aqui eu tenho a unidade, aqui a dezena e aqui a centena. E aqui nós temos a unidade de milhar. Então, 5 unidades de milhar vai ser quanto? 5.000. Gente, a quantidade de números que vai ter aqui na frente também vai ser a quantidade de zeros que vão ser colocados, tá certo? Mas aí é bom que você olhe também a questão da posição que o número ocupa. No caso, é da classe dos milhares, ok? Então, gente, esse conteúdinho nós temos ele, né, no nosso livrinho de matemática, sobre o sistema de numeração decimal, da página 10 a 12. Você deu uma lidinha.